Olá, estamos chegando com mais um Conversa com Orley, aquele nosso bate-papo semanal quando a gente fala sobre empreendedorismo. Empresas que nasceram do nada, foram crescendo e hoje são sucesso no Brasil inteiro. Nós temos um exemplo muito interessante, digno mesmo da gente registrar aqui em nossa Conversa com Orley. No início dos anos 80, quando ainda circulava no universo das colunas sociais, o jornalista enxergou no depósito de papéis do jornal onde trabalhava a chance de tocar o próprio negócio. A inflação corria solta, tal. Não vou dar mais spoiler do que nós vamos conversar, não. Nós temos o grande prazer aqui de receber em nossa Conversa com Orley o Beto Filho. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Beto, que prazer enorme tê-lo aqui. Depois de tantos e tantos anos, você finalmente se dignou a nos conceder esse bate-papo aqui. Olha, há muito tempo, né, numa entrevista participando, eu não ficava tão feliz e emocionado como estou agora. É que eu te faço bem, tá? Mas só a satisfação de te rever, um colega menino de 40 anos atrás, né? Você é um sucesso enorme, que foi uma referência enorme para mim, eu começando na época de jornalismo, né? E tenha certeza, eu não estou aqui para jogar confete. Você foi uma referência gigantesca, enorme, né? E foi uma referência para mim, porque para mim, quando eu vim para cá, foi uma coisa nova, né? Apesar de ser formado na turma de 1980 na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, ainda não tinha cumprido uma função ainda na área de jornalismo, né? Então a gente se ancorava em quem? Naquelas pessoas que realmente faziam sucesso. E você era uma pessoa que realmente, né, na época, e como até hoje, né, era uma referência enorme e eu aprendi muito contigo. Obrigado, Beto. Bom, agora vamos trabalhar, vamos começar a trabalhar. O Beto, ele nascido no Rio de Janeiro, Valença, Penha. Na Penha. É, a Penha. É um lugar que todo mundo conhece, o Complexo do Alemão, famoso mundialmente. Vizinho ali. Então, o Beto, ele, do Rio de Janeiro, ele veio para cá. Por que você veio parar aqui no Cerrado, Beto, em Tuiutaba? Olha, eu comecei na Penha, minha primeira profissão foi vender pipa. Eu fui produtor de pipa aos 9 anos de idade, né? Eu vim de uma família muito humilde, né? 4 filhos, a gente morava na casa de sala e quarto. Pipa, Papagaio, que chama aqui, né? E era um menino da Penha, do Complexo da Penha, lá onde tem a igreja da Penha. O mundo, para mim, era Penha, né? Era as ruas que cercavam ali o bairro, né? Mas eu sempre tinha, eu falava para mim, eu não quero que o meu futuro, minha realidade seja isso aqui. Sempre falei isso para mim. E aí comecei a desbravar. Quem está no zero tem muito pouco a perder, na verdade? E tem que sair arriscando um monte de coisas, né? Então, acho que foi um pouquinho de arriscar, de dedicação, de garra, né? E a gente conseguiu fazer uma faculdade. Na época era uma coisa muito difícil, minha família não tinha nem referência de pessoas formadas. Eu fiz escola pública no primário, no ginásio, como chegar. Acabou o ginásio, eu tinha que ir para a faculdade. Eu passei para a Federal. Só que a Federal, no Rio de Janeiro, no jornalismo, só tinha de dia, não tinha noite. E como é que um pobre vai estudar de dia sem trabalhar? Eu fui obrigado a trabalhar e pagar uma faculdade particular para fazer o jornalismo. Então, era jornada de 6 horas da manhã às 11 horas da noite, né? Saí do trabalho, né? Fui inspetor de aluno de colégio estadual, né? Depois... Fazendo bicos. Foi, diversas coisas desse tipo. Aí um dia apareceu um anúncio, Manchete Seleciona. Nos anos 80 era a principal revista do país, né? E era extremamente famosa, do grupo Block, né? Tinha Manchete, Fatos e Fotos, Amigas, Sétimo Céu, Pais e Filhos, Ele e Ela, Desfile, Tendência. Era um... Cruzeiro também. O Cruzeiro era de sucesso anterior. Que sim. Depois eu descobri que as vidas médias, de 30 a 35 anos, eram as vidas médias da revista. Saiu o Cruzeiro, entrou a Manchete, né? E era realmente um grande sucesso. Aí que a gente vai lá, pô, na Manchete, eu queria ser jornalista, peguei um paletó emprestado de um primo meu, não sabia onde era o centro da cidade, fui lá no anúncio, cheguei lá na porta da Manchete, sei lá, tinha 500, 600 pessoas, todo mundo queria ir.
E eu me meti naquele bolo lá, menino, 17 anos, custei a ser entrevistado. E o cara olhou para mim, não vai ter vaga para você aqui não, me dispensou. Ele não falou quase nada comigo. Eu tinha uma cara de menino mesmo, era menino. Aí passou 15 dias, primeiro não que eu tomei na vida, né, desse tipo. Apareceu o mesmo anúncio, que era no jornal o Globo, inclusive botava lá no impresso. Mas eu fui de novo, com o mesmo paletó do meu primo, que era bem esquisito, era um xadrezinho bem esquisito. Aí fui lá, outro gerente, eu com medo do mesmo cara me entrevistar. Como ele tivesse a capacidade de lembrar que era eu, né? Com tanta gente que me entrevistava. E fui para o Tostes. Aí eu mudei o enredo. Eu disse assim, você vai me achar novo, você vai achar que eu não vou conseguir, mas só pode confiar em mim que eu vou fazer acontecer e tal, queria uma vaga, eu quero ser jornalista e tal. Volta aqui amanhã. Aí eu saí encantado, porque eu mudei, né? Ao invés de eu ouvir, eu fui falando. Aquilo instintivamente, né? Despertou confiança, neutralizou né? a objeção. Um já me dispensou, então deixa eu reverter isso. Hoje a gente vê que é assim, na época foi por instinto. Aí sentamos lá numa sala bonita, na Manchete, era tudo lindo. Teatro Adolfo Bloch, famosíssimo, né? A maior Judeu, né? pinacoteca que tinha no Brasil era dele e tal. Sentei lá, aí vai lá um rapaz falante, tudo e tal. Era para vender coleção de livro de porta em porta, né? Você já estava se armorando em jornalista Era para da bloco Manchete. distribuidora para vender livro. Tinha Manchete, tinha Barça Britânica, da Otalarus, ainda mais para trás, Tesouro da Juventude, antes dessas todas, não é verdade? Eu disse assim, o que é que eu tenho a perder, né? Aí comecei lá, o cara disse assim, você tem que ir para frente dos outros, abrir esse broadside aqui e falar isso. Eu gravei aquele troço, né? Botei a pasta embaixo do braço e saí batendo na porta de todo mundo e falava exatamente o que eles me ensinavam. 100 mil verbetes, 8 mil fotos a cores, papel couché, não sei o quê, feito na Academia Brasileira, né? Que estava Pedro Calmon, Ivanim, Jorge Amado, Josué Montelo, todo mundo assinava o livro, né? Aí fui batendo, ninguém comprava aquele negócio. Aí eu já quase desistindo, entrei numa advogada em Copacabana, lembro até hoje. Eu tremi igual a vara, né? Porque eu entrava na coragem, mas ainda com todo medo e receio. Na hora de secar o bagaço, Uma senhora imponente, com óculos, me olhou assim. Você está fazendo alguma coisa de errado? Eu disse, não, só tá... Então, para que você está nervoso? Me deu uma bronca. Se tu não vier aqui fazer um trabalho, eu sei que tu quer me vender alguma coisa. Tu está começando a tua vida agora. Faz teu trabalho. Se eu vou comprar um, não, outro problema. Mas faz direito, garoto. Me deu uma bronca. Aí tudo é lição, né? Hã? Tudo é lição. A gente vira a chave na vida, às vezes, com detalhe, né? São coisas preciosas, não é isso? Sim. E essa mulher, certamente, foi uma delas naquele momento. Com Se ela não certeza. me dá essa bronca e eu devolvo, a jornada talvez seria outra, né? Entendeu? Aí foi... Ela me deu a bronca, aí eu tomei aquele susto, né? Pô, pra mim ela era autoridade máxima, era uma advogada, pô. Eu lá da Penha, aquilo... Eu fiz, mostrei para ela gostou e comprou. Aí eu cheguei lá, os caras me pagaram a comissão. Aí eu pensei, vem cá, se eu fizer isso um monte de vezes, eu ganho dinheiro. Aí fiquei doido. Aí saí vendendo, mostrando para todo mundo. E comecei a vender. Adquiriu confiança, né? 4 meses depois eu tinha um carro. Olha. Meu pai nunca teve. Comprei um semi-novo com 4 meses de trabalho, que era um Corcel LDO, Corcel 1. Quando eu cheguei na Penha, disse assim, esse cara deve estar mexendo com droga, alguma coisa. Como é que o cara vai chegar e comprar um carro? Aí descobri que eu tinha algum tato para a área comercial. E nessa mesma época eu fazia já à noite, estudava, né? E fazia jornalismo. E segui a carreira dentro da Bloch, por ser produtivo, me botar de gerente de campo. Gerente de campo nada mais que aquele bobo da corte que vai ensinar quem não sabe. Eles botavam um vendedor novo do meu lado para aprender como é que vendia. Sei. Depois que eu descobri qual era a qualificação do cargo. Né? Depois fui gerente de campo, fui gerente junto com o meu gerente. Depois eu fui superintendente do cara que me entrevistou. Né? Bom, é progresso, né? Foi. Sempre foi progresso. Com 24 anos eu era superintendente comercial de vendas, sem saber como é que eu cheguei até ali. Com certeza ainda. Porque era tudo na linha de produção.
família judeu, né? Era a maior empresa da América Latina gráfica, tinha 12 mil funcionários, a Manchete naquela época era coisa absurda para aqueles anos, né? E foi uma grande escola para mim, né? Talvez mais do que a própria faculdade. Eu rodei o Brasil todo com equipes de venda, vendendo e tal. E um dia em Brasília, né, o Murilo Badaró, antigo ministro, veio comentar comigo no almoço lá na Manchete que tinha um amigo que estava lá, que era do interior de Minas, de Tuiutaba, que tinha um jornal, chamava Cidade de Tuiutaba na época, estava muito mal e precisava alguém do mercado de fora para dar um incentivo. Eu não sabia onde era Ituiutaba. Uberlândia eu sabia, mas Ituiutaba eu não sabia. E eu fui naquela época, você imagina os meios, né? Não tinha Google, não tinha nada para você ver que era Ituiutaba, como é que era. Isso foi em 80? Antes Foi, 80. por aí, nos anos 80. Eu cheguei lá, foi 82 que eu cheguei lá em Ituiutaba. Eu disse assim, pagar para ver, né? Vendedor, né? Claro. Jornalista. Aí fui lá, Geraldo Luiz Moraes de Andrade, conhecê-lo. O jornal realmente era pequeno. Conheci o Juarez Rezende, na época, que era já diretor e morador de lá, que é meu amigo e compadre, é padrinho do meu filho. Amanhã eu vou estar em Tuiutaba, vou lá dar um abraço nele. Tá? E aí cheguei lá, o Juarez, está aí o jornal e tal. Aí olhando para a esquerda, olhando para a direita, o que a gente vai fazer para mudar isso? Aí começamos, Juarez parceirão, que era o homem de confiança do Geraldo Luiz, fizemos suplemento feminino, suplemento agrícola. Entrei na coluna social para ser colunista porque o jornal precisava ter uma coluna, não era nada que eu era, não era sonho de consumo ser colunista. E fui por 10 anos. Tá? E aí, então, de coluna social partimos para promoter, começando a fazer show, eventos, Miss Brasil, Miss Tuiutaba, que depois ia para Miss Minas, aquela coisa toda, muitos shows, muitos eventos. Tinha um rapaz lá, o Rilmo, né, que era colega meu da época, então, aqueles shows, né, com todos os tipos de sertanejo e tal, mas os principais eram o Miss, concurso de Miss e o Baile da Primavera, que fazia lá no Ituiutaba Clube. E nisso a gente foi se adaptando, um mineiro em Ituiutaba, né, fingindo de mineiro um carioca, né, e fui conhecendo culturas, pessoas, vendo a coisa extraordinária que é a personalidade do mineiro, né, que são pessoas sérias, honestas, filho do bigode. Foi uma aula bem diferente que eu tinha Povo de impressão do trabalhador, Rio. né? Trabalhador, foi uma aula, né? E depois foi expandido e fui para a Uberlândia, né? E nesse meio tempo, a gente ainda queria ter um negócio próprio. A gente via que lá em Tuiutaba, no jornal, tinha muita ação de praga, principalmente quando ia rodar o jornal, né? Que sempre trabalhando com aquelas turbinas de papel, né? Para rodar o papel e tal. Eu via que tinha um consumo enorme de problemas de praga que destruía, né, o papel, né? Aquela coisa toda. E eu disse assim, isso é uma oportunidade de negócio. Agora imagina o jornalista que vai mexer com entomologia urbana, saúde pública, saneamento básico, que eu não sabia nada disso. Para mim era matador de rato e barata, né? E aí a gente, mais uma vez, ousou de montar pela primeira vez lá uma empresa de controle de pragas urbanas, né? Então a gente teve a primeira empresa lá de Tuiutaba, trabalhei paralelo muito tempo como colunista e com a empresa começou com 2 funcionários. Preste atenção nessa história para você ver até onde vai chegar. Vamos lá, Beto. A empresa foi desenvolvendo, eu fazia serviço, de dia era o colunista social. À noite eu estava no porão de um hospital junto com meus funcionários detetizando. Uma vez um médico, dono do hospital, me encontrou lá, ele ficou tão desesperado, que era meu colega de rua, teve também, que ele falou assim, tá precisando de alguma coisa? Eu disse, não, só estou trabalhando no meu negócio, é minha empresa. Para mim era orgulho de ter meu negócio. Para ele, achou, como é que o colunista detetiza? Né? Bota uma máquina nas costas. E assim foi. Para mim, quem era da Penha, qual era o problema de detetizar? Nenhum, né? Não tinha... Não era nada que me assustasse. Não era demérito nenhum. Nenhum. Né? Pelo contrário. Pô, tinha um negócio próprio. Como é que pode, né? E aí foi desenvolvendo uma área, teve que tomar a decisão. Ou você continuava lá, ou você já tocava a sua empresa, porque já estava enorme aqui em Uberlândia. A gente começou aqui, né, por conhecer toda a região como jornalista, né, de participar de tudo, contigo, inclusive, muitas vezes, né, como jornalista e colega. Aí a gente teve uma aceitação aqui em Uberlândia fantástica, né? Vendendo para o Martins, para o doutor Alaí, vendendo para o Grupo ABC Algar, ainda para o senhor Alexandrino.
Daqui a pouco vou estar com o Marcelo Prado, foi um dos primeiros que assinaram o contrato comigo na época, trabalhando no grupo. Fizemos a posada do Rio Quente durante 25 anos e daí a gente foi criando tecnologia, dimensão, tamanho, que aí saiu de Uberlândia e foi para 6 filiais no Brasil. Estou comandando daqui. 6 filiais. Isso em quanto tempo, Beto? Mais ou menos. Isso tudo aconteceu num prazo de menos de 10 anos. E aí eu já rodava 6 filiais minhas. Aí chegou uma época também de novo, diz assim, ou tu abre a 7ª, tu infarta, né? Porque a gente já fazia a Ilha de Comandatuba desde a inauguração. Eu tenho um contrato lá de 36 anos na Bahia, que é um dos principais hotéis do Brasil, né? Ilha de Comandatuba. A gente começou, né? O doutor Aloysio ainda, depois que vendeu o Banco Real, que morreu há pouco tempo, há 3, 4 anos, que montou o Banco Alfa, né? Sim. Entendeu? Assinei com ele lá na ilha, 15 dias antes de inaugurar a ilha. E até hoje eu sou o único fornecedor de inauguração da ilha. De fazer a dedetização. Aí já era outra coisa, chamava Projeto de Engenharia de Controle Ambiental a Pragas. E porque já era uma coisa, era uma ilha. Gourmetizar a dedetização. Não, mas desenvolveram-se técnicas para você ver, nós tínhamos, como era uma ilha de areia e coqueiral, mais de 6 mil pés, eles fizeram um hotel lindo, maravilhoso no meio, que tinha até roseira. Tudo a ver com a vegetação local, né? Trazendo terra para botar na areia para fazer jardim. Tu acha que mexeu com o meio ambiente ou não? Naquela época nem se pensava nisso, né? Quase 40 anos atrás. Então, uma ilha de areia virou um hotel de luxo que quem vai lá hoje, eu sou maravilhado com aquele hotel. E mexeu muito com o ecossistema. E a gente teve que entender, estudar, inclusive fazer barreira de cobras. Tinha muita cobra de coqueiral que não podia parar na porta do hóspede, né? Então, a gente foi se especializando. Uma ilha que tem 75% de manguezal, imagina jogar tênis, né, com maruim, com tudo, às 6 horas na hora da revoada. Você não joga, né? Ninguém... E hoje a gente tem um trabalho lá excepcional, vai o mundo todo para o Transamérica, né? E todo o projeto de areia, até hoje, nós que fazemos lá. E a empresa foi tomando essa dimensão de um pouco que eu aprendi na Manchete em termos de gestão e empreendedorismo. Eu não quis ser um detetizador de residencial. Eu quis encarar grandes empreendimentos. Então, a Astra Pensando hoje... grande, né? É líder na América Latina de controle de pragas, né? Nós temos hoje mais de 11 mil contratos no Brasil. Nós temos 50 unidades distribuindo aí desde Manaus, que a gente faz boa parte da Zona Franca de Manaus, até o sul do país. Então, CSN, Sadia, Perdigão, Nestlé, Coca-Cola, Ambev, PepsiCo, Metrô, navios, aviões, plataformas de petróleo, só pepino, né? Hoje nós fazemos esses grandes empreendimentos, quase tudo, né, que a tua audiência, você mesmo tem em casa, que você se alimenta, a gente cuida de Balduco, né, de Nestlé, de Sadia, de Perdigão, das grandes marcas brasileiras, a gente atende as marcas internacionais, né, inclusive áreas de alta complexidade. Hoje a gente trabalha mais de 650 hospitais e clínicas no Brasil, que é altamente complexo você ter uma instituição de saúde operando, fazendo cirurgia e você fazendo um controle de praga com o maior resultado. Né? Esse controle, você fala bem, controle de pragas. Usa veneno, muito produto químico, Beto? Olha, a tecnologia hoje está tão avançada que hoje um produto ele vem dentro de micropartículas, micromembranas microscópicas, como se fosse uma bolinha, que ele fica colocado no ambiente que só quando a barata encosta nele que ele eclode exatamente para aquela barata, para afetar aquela barata. É zero risco. A tecnologia hoje é extremamente avançada em todo sentido. Tanto é que, veja, nós somos especialistas em fidelização. Eu faço um Copacabana Palace há 34 anos. Você imagina, né, no principal hotel do país, o mais conhecido, se entra aí uma pessoa, né, um europeu, um americano, um presidente de empresa que vai no Copacabana Palace e acha uma barata no quarto. Eu gostaria que você contasse aquela história da mulher que saiu nua no corredor. Luciano, o WTC Uberlândia já é uma realidade. Com certeza absoluta, Orley. Prazer falar contigo, falar com seus espectadores, tá? É uma grande realidade. O WTC Uberlândia aconteceu. O primeiro e único AAA empreendimento imobiliário AAA do interior do Brasil. Como é que vai funcionar essa interação entre um empresário localizado no WTC Uberlândia com um empresário localizado em Nova York, Tóquio e outros países? Olha, eu costumo dizer que nós temos aqui o nosso hardware,
é o nosso edifício, 36 pavimentos, rooftop, eu tenho ali o heliponto, esse é o nosso hardware. E a gente tem o nosso software, que é o Business Club, WTC Business Club. Através do Business Club é que esses empresários de Uberlândia e região estarão conectados com mais de 95 países, são mais de 330 cidades onde existe o World Trade Center. Então esse é o canal de interatividade, internacionalização dos nossos negócios e trazer grandes empresas de fora para Uberlândia. Essa é a finalidade do Business Club. Em termos de investimento imobiliário, é único aqui em nossa É região. único porque é uma marca consolidada mundialmente, né? Então a gente traz vários diferenciais aqui do WTC, né? Não é um edifício de escritórios comum. Ele tem vários diferenciais e o público está conseguindo perceber esses diferenciais, o quanto a gente está assim, distante em relação a outros equipamentos aqui de Uberlândia e região. Muito bom. Sucesso, Luciano. Obrigado, Arley, mais uma vez. Muito obrigado. Quando nós somos procurados, a gente escuta cada história incrível, né? Um hotel famosíssimo de São Paulo, não vou citar, né? Tinha uma convenção da Mitsubishi. E o presidente chegou no Brasil com a esposa dele. Convenção, sabe, fazer uma convenção, às vezes leva 2, 3 anos de preparação. Claro. Para vir um presidente para aquele famoso dia, né? Dele abrir a convenção, que era no próprio hotel, ele estava hospedado. Logo que eles chegaram, a esposa dele chegou, né? Foi pro quarto desse hotel, certamente a melhor suíte devia ser, né? Com certeza. Quando ela foi tomar banho, encontrou um camundongo dentro do boxe. E ela, apavorada, saiu correndo pelada pelo corredor do hotel com um susto e o medo do camundongo. Isso só cancelou uma convenção da Mitsubishi. Um rato. Um rato. Porque você veja, o mal-estar que aconteceu no hotel, o próprio presidente já não queria fazer a convenção lá, não era ali que ele ia ficar, né? Então você veja o prejuízo que pode dar. E eu coloco muito assim, se você paga uma marca famosíssima mundial, que tem lá o seu valor na Bolsa de Valores lá em cima, tem produtos famosos distribuídos em todos os varejos, todos os supermercados do país e pelo mundo. Se uma madame hoje com a rede social achar, por exemplo, uma asa de barata num biscoito dessa marca, e for para a rede social e for para a mídia, quanto que pode cair na Bolsa de Valores uma marca dessa? Se ela cair 2, 3, 4%, que é muito, né? Quantos bilhões refletem isso? Outra coisa, uma das piores memórias para reverter na mídia e no marketing é voltado a pragas, por uma questão muito simples. Por quê? Quando a gente fala de predador natural, a gente não esquece fácil. Um exemplo fácil para o meu enredo ficar fácil. Se uma criança tem dentro da sua blusa uma barata aos 5 anos de idade, que criou aquele apavoramento e tudo, aos 70 ela conta. Dificilmente ela vai saber o nome do segundo namorado, mas a barata ela conta. Por quê? Porque quem é o maior predador do ser humano em todos os 10 milhões da nossa história? Dengue, lectospirose, febre amarela, né? Você tiver a febre bubônica, né? Você viu, dizimou aí 2/3 da Europa, tudo isso. Você vê o que se mata hoje aí, né? Chikungunya, dengue, tudo isso. Então, os predadores naturais do ser humano, para cada tipo de animal, tem seus predadores. Os predadores do ser humano são as pragas. Contaminação alimentar, hospitalar, vem de quê? A maioria dos casos, pragas. Tem em São Paulo, por exemplo, eu ouvi essa estatística, tem até aqui, mas esse está mais atualizado, que são 225 baratas e 18 ratos por morador na cidade de São Paulo. Sim. É por aí. Inclusive, é uma estatística que daqui a 10 anos vai passar de 300 baratas, mesmo com o crescimento populacional da cidade, porque a conta não é essa, que nasce um ser humano, nasce uma barata. Quanto mais você vai aumentando, você tira o ecossistema. Quando você aumenta uma cidade, o que você faz? Você tira a vegetação natural, daquele habitat natural. Vira o quê? Vira rede de esgoto, pluvial, lixo, produção de lixo, ou perto a monocultura, né? Que também traz muita praga, né? Isso, quando você tira... Porque quando você está na natureza raiz básica, ela se controla. Um cupim dentro de uma área, né, de floresta, ele é totalmente controlado porque ele tem os predadores naturais. Tem o sapo, tem o tamanduá, tem um monte de coisa que controla o cupim. Agora, o cupim não presta. Quem controla ele? Ele perde os predadores naturais e ele vira praga. O que é praga? É um tipo de inseto, né,
que ele perdeu o controle populacional por falta de predador. Aí vira uma praga. Aí você tem que fazer o controle profissional, né? Porque o controle natural já não existe, aquele ambiente. E a população humana tende a diminuir, né? A questão é o seguinte, que cada vez mais, né, com a questão da tecnologia, tudo isso, as pessoas produzem mais lixo, né? Estão mais acomodadas cada vez mais. Então, você imagina hoje numa produção de lixo em São Paulo. Quanto você acha que dá de rato barato? Na é verdade? Rede de esgoto pluvial. Aí que vem o risco, assim, para a gente exemplificar. Você está no hospital lindo, maravilhoso, muito bem higienizado, limpo e tal. A baratinha está lá nas fezes humanas, dentro da rede de esgoto, lá nas fezes humanas, que é, talvez, depois que sai do corpo do ser humano, uma das piores coisas para o próprio ser humano é as fezes dele. Por isso que criança de favela, de rua, tem muito problema de doença e morre. Por quê? Porque ele convive nas valas com a sua própria... né, com o seu próprio dejeto, né? Então ela está lá no dejeto. Para ela passar num ralo, entrar num centro cirúrgico, ir no equipamento de cirurgia, pode ser mesmo um lençol, um travesseiro ou no próprio doente. Qual é esse tempo? É 20, 30 segundos. Então o risco é muito próximo, porque você não vê a rede de esgoto, você vê aquilo ali, né? Então as tecnologias para você manter um controle em áreas de muito risco, isso num CD, num centro de produção, dentro de um navio, qualquer lugar, porque, veja, 25% dos incêndios industriais que ocorrem no Brasil é por causa de rato. Que ele tem, né? Ele ganhou um presentinho horrível que ele tem que roer além de comer. E ele rói 24 horas, porque se as mandíbulas dele crescer a um certo ponto, ele não consegue mastigar mais, ele sabe que ele vai morrer. Então, o que obrigatoriamente ele faz o quê? Ele rói. Tem que roer. E normalmente ele rói coisas também interessantes. E fio é muito interessante, porque tem componentes até de milho na composição do fio. Aí ele rói, né? Você não vê fio ruído, os resíduos. E às vezes ele fecha um curto. Ele pode até morrer, mas ele causa incêndio. Né? Isso acontece muito, né? 25% dos incêndios industriais no Brasil são causados por ratos. Que coisa. Né? Então, ele tem não só na questão da contaminação, mas quanto também na proteção patrimonial. Né? Nos Estados Unidos, obrigatoriamente, até uma residência lá é obrigada a fazer controle de pragas por lei. Porque a maioria das casas de madeira, né? Se não tiver, então, obrigatoriamente, você pede certificado, você tem que ter. Porque você não pode deixar conviver na sociedade as pragas que vão trazer doenças e prejuízos patrimoniais. Então, quando nós cuidamos de uma indústria, a gente não está ali para matar rato e barata, a gente está ali para fazer a proteção daquela marca, a proteção das pessoas e a proteção dos produtos daquela marca. Para impedir do inseto... Exatamente, são diversas tecnologias. Nós fazemos até detetização até no próprio funcionário, uma brincadeirinha. Porque muita gente pensa que detetizar é jogar produto. Não, você pega a fábrica de 1.000, 2.000, 3, 5.000 funcionários, você dá treinamentos de boas práticas, de como ele deve. Não adianta a gente fazer a fábrica toda, ele lá no banheiro, no vestuário, no armário dele, está com um resíduo de comida velho lá dentro e tal. Então, nós fazemos também a orientação de entomologia urbana para os profissionais, melhorando a gestão de qualidade da empresa e diminuindo o risco. Então, é um trabalho muito maior de que além de fazer controle de pragas. É uma consultoria técnica que você dá de alto nível em todos os riscos que aquele ambiente pode proporcionar. Você tem quantos funcionários hoje? Hoje a rede deve ter umas 700 e poucas pessoas. O pessoal altamente qualificado. Totalmente. São biólogos, nutricionistas, médicos sanitaristas, engenheiros químicos, engenheiros agrônomos, químicos. Né? A gente tem um corpo técnico extremamente especializado. A gente é visto no Brasil pela vigilância sanitária, que faz a inspeção, né, e fiscalização pelo Brasil afora da nossa marca. Somos altamente conhecidos pelo Ministério da Saúde, né, para você ter ideia, e a gente é considerado uma empresa ao concurso. Para você ter ideia, nós temos a única revista, te dei uma hoje, né, técnica científica do Brasil, que é uma revista técnica registrada no governo como revista científica. É uma revista de produção nossa há 30 anos. Quer dizer, toda a entomologia urbana de todos os biomas brasileiros, eles estão ali estudados e colocados nesse material durante 30 anos. Pois é, gente, está vendo uma história que começou na década de 80. Vê onde é que chegou, numa pequena gráfica de um jornal, né, Beto? E depois a gente entrou no mundo... Para comemorar. Entrou num mundo extremamente interessante, que é o mundo da franquia, né? Nós vamos falar muito sobre franquia agora.
Gente, o Café Cajubá, Beto, você já deve conhecer bem o Café Bastante. Cajubá. Inclusive, para você ter ideia, também já foi nosso cliente. Aqui em Uberlândia é impressionante, né? A gente tem um nível de aceitação aqui da marca, né? E eu tenho muitas histórias, ainda vou contar algumas coisas para vocês aí, né? Da marca Astral, né? Da importância saindo daqui da região, né? E foi para todo o Brasil. Nós somos o primeiro franqueador do todo o Triângulo Mineiro no Brasil. Olha só. A primeira marca, né, daqui da região, né, que começou o sistema de franquia. Ninguém franqueava nada no sistema de franquia e a Astral foi a primeira marca. E se na sua região, na sua cidade, não tem ainda lá no armazém, no empório, no supermercado, não tem o Café Cajubá, você pega o seu celular, lá cafécajubá.com.br, entra no mix do Cajubá, escolha seu produto, faça o pedido que logo, logo chega aí na sua casa. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Roberto, e aí, a história das franquias? Você já começou lá no Ituiutaba, numa gráfica, subiu, montou a empresa. E franquia era uma coisa meio desconhecida, né? Imagina, você veja, a Astral fez 41 anos, faz agora em setembro, 41 anos, né? Está falando da empresa de 40 anos aí na região. Nós começamos lá, inclusive, com apoio, que eu gosto de citar sempre, do Romanísio Jorge, o Romão, prefeito. Ele acreditou na importância da questão da saúde pública e saneamento básico. E nós lançamos em Ituiutaba o primeiro serviço da América Latina de fumacê em rua nos anos 80. Olha só. Quando hoje é usado no Brasil todo, em alta escala, em todas as situações, nos 5.580 municípios usam, quando a gente começou a Ituiutaba. Então, tem muita coisa de primeira vez, né? Nós tivemos o primeiro carro de rua de fazer fumacê em Ituiutaba. Você contou que tinha gente que botava a cabeça assim. Sim, pra a ver se criançada matava lá piolho. no bairro Brasil e tudo, né? Na terra, que o carro ia em todos os bairros, né? Nas comunidades, e botava a cabeça para ver se matava piolho na fumaça, entendeu? E foi um sucesso enorme. Acabou, a intenção era de saúde pública. Aquela fórmula foi de vocês. Sim, nós começamos aquele trabalho. Eu, para aprender um pouquinho, quer dizer, não tinha Google, não tinha nada, eu tive que ir até os Estados Unidos, né, para ver como é que rolava, porque descobri que era o mercado que era mais avançado naquela época, apesar de ainda um mercado pequeno. Uma história rápida que vale a pena. A Primeira Guerra Mundial morreu muita gente de doença no fronto, mais de que tiro. Segunda Guerra, americana inteligente, né? Eles inventaram o DDT, por isso chama dedetização, que era um produto que eu botava o uniforme dentro, como se fosse repelente, né? E botava o uniforme e vestia, para não ter praga, né? Para não afetar, porque ia para o meio do mato e tal, para o fronte. O que aconteceu? Funcionou. Só que era muito cancerígeno, ninguém sabia. Muitos deles morreram 20, 15 anos depois de câncer, mas teve sobrevida, né? E hoje é proibido mundialmente. E quando acabou a guerra, o americano, inteligente do jeito que é, caramba, usamos isso na guerra, o que eu vou fazer com isso após a Segunda Guerra Mundial? Alguém teve a ideia de transformar aquilo numa ação comercial. Vamos matar praga. Aí começou o processo de controle de praga após a Segunda Guerra. É uma atividade super nova. Ela é mais nova do que a informática. Né? Então, o que aconteceu? Ele começou a desenvolver, então era o mercado mais desenvolvido. E nós fomos lá para ver como é que funcionava. Né? Porque eu só tinha visto alguma experiência lá no Rio de Janeiro, quando eu trabalhava na Manchete, uma coisa muito tímida, e era muito Zé Bombinha. O pessoal ia para, né, matar um rato, uma barata. Tinha aquelas bombinhas de detefon também. Também tinha naquela época, vendia, né, Durma Bem, aquele que tu queimava, né, que botava aquele negócio altamente tóxico, aquela fumaça. Catingudo para chuchu. Muitas práticas daquela época hoje são proibidas, inclusive a nível mundial. E a gente, então, viu mais oportunidade ainda. Como o maior predador do ser humano são as pragas. Nós somos o país que tem mais praga, mais inseto no mundo.
que nem todos os insetos são pragas, né? A maior quantidade de insetos no mundo é no Brasil. Isso, a culpa disso também um pouco, né, Beto? É falta de saneamento, né? Veja, é uma composição, né? Porque, veja, o mercado americano é o mercado de clima temperado e tem saneamento básico. Aqui é clima tropical. Quanto mais calor, mais praga. E nós temos florestas e tudo. Então, a composição dos biomas também, ele é favorável a isso. Não é só a questão da falta, mas falta saneamento básico também. Mas só para você ter ideia, o mercado americano hoje, de controle de pragas, ele é um mercado de mais de 70 bilhões de dólares ano. É um mercado gigantesco. Só para você ter ideia, isso representa 1/3 de todo o sistema de franquia brasileiro, só o mercado americano de controle de pragas. Para você ver a importância que dá lá na questão de saúde pública e saneamento básico. Nenhuma empresa lá funciona, não tem ideia de operar, mesmo que seja um escritório, se não tiver o controle de pragas, porque além de ser lei, existe uma consciência também contra doenças, pragas, toda essa coisa. O Brasil é mais leniente nessa Já situação. foi, mas está evoluindo um absurdo. E até a gente tem o orgulho de ter participado e ajudado bastante nesse campo no Brasil, né? Porque a gente começou aqui na região e foi mostrando para o Brasil afora a importância de fazer. Quando a gente chegava para o empresário, falava para ele que ia fazer um contrato na indústria dele de alimentos, que ele teria que ter uma empresa especializada lá para nunca ter praga, que era preventivo. Eu disse, não, aqui eu só chamo quando está cheio de rato e barata, eu chamo alguém para matar. Como é que eu vou te pagar todo mês para você fazer controle aqui? Então, a gente criou culturas que hoje são... Né? Nenhuma empresa de grande porte decente, nenhum hotel, vive sem uma empresa dando esse tipo de Como seguro, assessoria. né? Como seguro. E convênio de hoje saúde. tem uma importância gigantesca. Antes, no hotel, talvez uma camareira tomava a decisão de fazer uma detetização. Hoje, a atividade nossa ela é decidida no alto escalão de qualquer empresa, é na presidência, não são nas diretorias, pela importância que tem. Como eu te falei hoje, a tua marca ser afetada. Né? Você imagina um vagão de metrô, 8 horas da manhã lotado, que tem uma ratazana correndo dentro. Você acha que pode ter braço, perna quebrada? Pode ter, né? Então, você veja, em diversas situações, o controle de praga ele tomou uma importância que é a importância real, né? De se prevenir. Se você hoje, por exemplo, tomar uma latinha, né, de um refrigerante que o rato mijou em cima na noite anterior, você vai morrer de leptospirose com certeza. Com certeza. E quantas mortes tem de leptospirose no Brasil? Porque as pessoas estocam, né, refrigerante e tal, abre, né, sai bebendo uma cerveja, um refrigerante, não é isso? Então, em diversos campos ele tem isso. Imagina uma contaminação por formiga numa cozinha de um hospital, né? Que elas também frequentam as redes de esgoto pluvial e trazem, né, junto ao seu corpo uma série de patogênios que podem afetar, certamente, criar contaminações gigantescas. Independe do tamanho da formiga, né? Dizem até que aquelas pititinhas menorzinhas são as piores. Né? É porque, veja, ela frequenta ambientes, ela leva o que ela, né? Onde ela frequenta, pisa, né? E vai levando para tudo quanto ela... O rato é impressionante, ele tem 57 tipos de pulga e piolho. Quase tudo no rato, o pelo da alergia, a mordedura pode te dar uma série de doenças. Se ele vai comer um alimento, ele pode contaminar, que depois aquilo vai ser vendido, né? E uma fábrica de ração, por exemplo, de cavalo de raça, que é contaminada, cheio de rato. Isso é vendido depois para os cavalos de raça e você mata um monte de cavalo de raça. Quer dizer, em milhares de situações, a praga ela tem um efeito negativo, que às vezes é custo de vida humana ou custo financeiro extremamente sério. E um país sério, ele, claro que quando se fala em alimentação, em produção, em bem-estar da pessoa, você não pode ter ambientes contaminados por praga. Você vê que o único pernilongo dentro do teu quarto pode acabar com a tua noite, não é verdade? O único pernilongo voando dentro do teu quarto te causa um problema seríssimo. Você está recebendo uns amigos queridos, maravilhosos, para o jantar e aparece na sala de jantar uma barata. Como é que fica a tua cara? Não é verdade? Com teus amigos. Pô, como é que é essa casa aqui? Eu vou comer aqui? Né? E isso tem um efeito no restaurante. Você imagina um restaurante de luxo, que a pessoa vai lá no buffet e tem uma barata no buffet no meio de um jantar. Isso são situações terríveis, que cada vez mais é repudiado pela população. Há 40 anos atrás, talvez alguém desse um peteleco e muitos ficariam chateados e outros continuariam comendo. Hoje ninguém ficaria. Você não comeria num local que você viesse cheio de barato, você não ia comer. Né? É nojento, né? Além de ser nojento, por quê? Aí o pessoal diz assim, pô, o pessoal não tem medo de um pitbull.
Mas quando vê um rato ou uma barata, até homem, né? Dá uns chiliques estranhos, não dão? Quando vê, porque ele tem medo. O elefante, se vê um rato, ele... Mas é muito fácil de explicar isso na psicologia, no subconsciente. Se é desde do início, né? Da formação do ser humano, a praga sempre foi, ela está enraizada no teu DNA histórico de gerações, e você vai, todo animal, racional e irracional, ele tem medo e vai repelir aquilo que é agressivo para ele. E a praga é o quê para o ser humano? Então, quando você vê uma barata, você vê uma reação desproporcional, porque está enraizado no teu DNA histórico de todas as tuas gerações. É sinal de perigo, né? Exatamente, e tem aquelas reações, sobe na parede, sobe na cadeira, corre, grita, não é? E dá aquela... Escabela. Eu já vi algumas pessoas sérias, homens e tudo e tal, a gente trabalha com isso há mais de 40 anos, situações hilárias, né? Que o cara muda totalmente em cima. Uma situação, quando aparece um rato, uma barata. Eu já vi um executivo de uma empresa que ele foi ver a gente começando um serviço que lá estava super infestado, que uma barata caiu, porque estava fazendo o trabalho, dentro da camisa dele. Nem o Hulk eu vi arrancar uma camisa tão rápido como ele rasgou a dele e arrancou. Foi uma coisa impressionante. Ele gritava, puxava a camisa, arrancava, e eu tenho que ficar sério do lado, né? E os funcionários tudo olhando assim, nunca viu o homem com aquela reação, né? Ele não deve ter aparecido mais no pátio uns 3 meses depois de uma situação dessa. Então tem assim, se a gente for fazer uma lista de componentes, realmente, né, para a produção, para o agrobusiness, né, para a tua casa, para o teu filho. Você vai com essa dengue, né, com essa questão de chikungunya, com tudo isso, você conviver com praga dentro da tua casa, com mosquito. Então é uma coisa que realmente ele afeta a sociedade de diversas formas. Roberto, agora o número, vamos dizer assim, os exércitos, né, os batalhões de barata, rato, a tendência é crescer, né? Sim, né, porque é aquilo que a gente falou, né, a gente... cada vez aumenta a população, necessariamente você tem que produzir mais alimentos, né? A gente preserva, não desmata e tal, mas imagina, cresceu, tem que fazer comida ou não, tem que produzir ou não, né? Para o ser humano, você vai desmatar, você vai fazer a monocultura. A monocultura produz muita praga, normalmente, né, perto dos grandes centros. O que seria, né, o ecossistema se controlando vira cimento, né? Vira prédio, vira rua. As pragas estão ali, nós que invadimos a área dela, não é isso? Cara, essa minha casa está cheia de cupim, foi invadida. Não, você acabou com o ambiente do cupim, ele sobreviveu lá nas árvores que arrancaram na raiz durante 4, 5, 6 anos, acabou a raiz, ele comeu tudo, aí um cupim perguntou, o que a gente vai fazer agora? Vamos comer a casa, vamos comer o prédio, não é isso? Ele estava no habitat dele. Nos bairros, né? Nos bairros a gente vê muito isso, né? Construir uma casa ali na frente, entendeu? O que tinha lá no mato, no meio dos dejetos e tudo lá, vai procurar um lugar para sobreviver. Para você ter ideia, como ele afeta até o mercado imobiliário, né? Para te mostrar as variáveis todas da questão da praga, um imóvel com cupim, ele pode perder até 40% do valor do mercado dele. Eu juro para você, se eu fosse comprar uma casa que eu detectasse que tivesse cupim, eu não compraria. Entendeu? Porque certamente ela já deve ter causado um estrago enorme. Porque quando você muitas vezes é invisível, né? Porque fica no oco da madeira. Não, não é invisível. É porque ele não quer que você saiba que ele está lá. Pois é. Quando a pessoa diz assim, descobri que na minha casa tem cupim, isso quer dizer que ele está lá de 3 a 5 anos. Uhum. Aí a colônia cresceu tanto que uma hora ele externou. Mas ele não chegou, agora eu tenho cupim, não. Você já tem cupim há muito tempo no teu móvel, no teu rodapé, no teu taco, na madeira do teto. Só que ele não quis externar. A colônia foi crescendo a um ponto, a infestação fica tão grande que aí começa a aparecer os buracos, começa a aparecer o resíduo, né, de fezes dele. Aí você diz, minha casa está com cupim. Não, ela está há muito tempo com cupim. E aí você tem que fazer um trabalho técnico enorme para extinguir a colônia. Não adianta você extinguir apenas o cupim que está visível, porque ele vai reproduzir de novo. Então o trabalho é tão técnico, você tem que saber aonde são os centros de reprodução dele. Como você tem uma colônia... E o seu trabalho, a sua empresa tem especialista para detectar isso? Totalmente. Né? A base do sucesso é a qualidade. Você vê, nós somos uma empresa de controle de pragas, nós temos 3 certificações internacionais. No sistema de franquia brasileiro,
Nós temos mais de 3.300 empresas, só 16 empresas têm mais de 20 selos de excelência em franchise. Entre essas 16 que têm mais de 20, a Astral tem 21 selos de excelência em franquia. Né? Nós somos reconhecidos no sistema de franquia brasileiro com a empresa extremamente premiada. Agora, do Pequenas Empresas e Grandes Negócios 2024, né, como um dos melhores franqueadores do Brasil, nós ganhamos o prêmio dos melhores franqueadores do Brasil do Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Né? Então, uma empresa que também entrou no sistema de franquia, que era voltada mais para alimentação, varejo, moda, beleza, estética, e o pessoal assustou. Uma empresa de controle de pragas franqueando isso há 30 anos atrás, né? Foi um susto. E hoje nós somos uma referência dentro do sistema de franquia brasileiro. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. Movimenta o quê na economia, no mercado de franquias? O mercado de franquia hoje está em cerca de 280 bilhões ano, tem mais de 3.300 empresas, gera cerca de quase 2 milhões de empregos diretos e 6 milhões de empregos indiretos. Eu conheço bem porque a Astral, pelo sucesso dela, pelas premiações, me levou uma diretoria, uma presidência, e eu fiquei durante 20 anos entre diretoria e presidência na BF Rio, e fui presidente por 10 anos. Então, conheço bastante o sistema... Brasileira de franquia. Na Associação Brasileira de Franchise, tive a honra e o prazer de estar aí no comando do sistema de franquia, através da BF Rio, durante 10 anos como presidente, e mais 10 como diretor. E até março do ano passado, aí eu não quis mais me reeleger, porque tem muito empresário novo aí para assumir também, né? Já tinha cumprido a nossa missão lá, né? Entendeu? E foi um trabalho bem interessante, como quando eu entrei, o sistema também era muito novato, como era o controle de pragas, né? Há 30 anos atrás, eu tenho uma satisfação, uma honra enorme de ter feito um trabalho lá durante esse ano voltado à popularização do sistema de franquia brasileiro. Tanto é que eu encerrei. Eu era... que entrevistava, era jornalista, né? Quando eu virei presidente, comecei a ser entrevistado. Eu terminei a minha assessoria de imprensa, me deu 2.520 matérias realizadas durante 20 anos, eu falando de franchise em todos os meios de comunicação do país. Barbaridade. Né? Eu sou o que mais falou, por exemplo, sobre franquia no valor econômico, na história do valor econômico. Né? Então, a gente também fez uma popularização muito grande na marca. Eu tenho uma honra muito grande, porque também o sistema de franquia fez a Astral, essa empresa do Triângulo Mineiro, a primeira franqueadora do Triângulo Mineiro, né, ir para o Brasil através do sistema de franquia, que é um modelo espetacular, multiplicador de alta velocidade, que você pega uma história de sucesso, acha as pessoas corretas, o franqueado, dá um super treinamento, apoio e suporte, ele investe nisso e com a capacidade dele ele começa a povoar numa velocidade incrível, que você não conseguiria fazer a metade com filial. E nem ter o controle de qualidade, como o cara botou o dinheiro, aprendeu, ele vai fazer errado? Ele investiu, ele quer fazer certo e ele vai multiplicar isso com muita qualidade. É uma pergunta que as pessoas fazem. Por exemplo, eu sou um franqueado. Eu posso refranquear, vamos dizer assim? Não, a não ser que você seja qualificado como master franqueado daquela marca. Vou dar um exemplo internacional. O McDonald's americano chega no Brasil e bota um master franqueado. Esse master franqueado, no contrato dele, tem direito de explorar aquele país. E ele vai botar os franqueados daquele país todo, mas ele é um master franqueado do dono da marca, né? Então, existe a figura do master franqueado quando qualificado. Mas um franqueado normal não pode reproduzir. Quem reproduz
filhote, né? E vai colocando pelo Brasil afora e até no exterior, né? Porque o franchise brasileiro, eu sou apaixonado, né? Eu entrei no sistema de franquia para aprender, né? E cheguei à presidência aprendendo. E a gente tem uma honra enorme de ver mais de 200 marcas hoje em mais de 100 países pelo mundo, representando o Brasil com sucesso gigantesco. Né? Por exemplo, a IG brasileira, que é a fábrica de piscina, ela é a líder de venda de piscina no todo o México. Olha né? só. Então, você vê monomarcas, por exemplo, de um produto só. Vai na Espanha, vai em Portugal, vai na França, entra numa loja da Havaiana que vende um produto só que é chinelo, verde, amarelo, azul, mas é monoproduto, não é isso? E vai ver o grande sucesso que é, né? Entendeu? Então, a gente tem um sucesso gigantesco e somos extremamente reconhecidos no mundo todo pelo sistema de franquia brasileiro, que é o 5º maior do mundo, né? E a gente continua crescendo muito. Como o Brasil tem, né, esse sangue empreendedor, todo mundo quer empreender, né? Desde a classe D, né? As pessoas têm vontade de empreender. Uma grande solução. Apesar né? dos pesares, né? Franquia. Eu sempre fui incentivador, te falei ainda há pouco. Estou encerrando agora, que eu larguei a presidência, né? Não tentei me reeleger. E estou encerrando com 258 palestras feitas em universidades pelo Brasil falando de franchise. Né? Então, sempre tive essa coisa de democratizar o sistema de franquia e popularizar o sistema de franquia. E franquia é uma excelente forma também de empreender, Sim. né, Beto? Eu fiz um programa na minha segunda presidência que chamei Franquia para Todos, que eu ia dar palestra nas favelas do Rio de Janeiro, provando às pessoas desempregadas que diziam que não tinha oportunidade, que ele podia sair dali com financiamento da Caixa Econômica do Banco do Brasil, etc., comprando franquia de 5, 10, 15, 20 mil reais, que uma semana depois ele se tornava um empreendedor e ia ter um negócio próprio dele, e as pessoas não acreditavam que tinha capacidade, porque tem A Caixa franquia. Econômica, você falou, ela incentiva Parcerona, muito a gente tem hoje que as grandes instituições, participei isso a vida toda, né? E os bancos de fomento do próprio Estado, né? Às vezes com juro perto de zero, BNDES também, né? também, e às vezes com carência de 1, 2 anos. Você pode hoje empreender, comprar uma franquia praticamente sem botar dinheiro. E quem vai pagar depois o financiamento é o resultado do teu sucesso, Sim, é o né? trabalho, Do que né? você vai produzir e tal. Eu acho que qualquer aluno de universidade hoje que tem dificuldade de arrumar emprego e exercer seu diploma, ele pode empreender porque ele vai aprender a ser líder, gestor, vai aprender tudo sobre aquela atividade, vai ser o próprio patrão, vai gerar emprego e renda para o país e ele deve empreender, mesmo que ele quebre a cara, porque depois ele vai aprender, é novo, sai da faculdade. Eu sou incentivador que o universitário, mas eu não sei ser líder. É uma questão de exercício. De treinamento. Sua empresa Ninguém é mesmo. só líder nato. Né? A gente que treina franqueado, a gente vê que a pessoa não era líder de nada. Passa 2, 3 anos, a pessoa vira uma fera, vira um super líder. Então, o líder treinado também. Né? A sua empresa quebrou, fechou 1 ou 2 vezes? Né? 3, quando eu 3 comecei. vezes. Imagina um jornalista mexendo com saúde pública, saneamento básico, há 40 anos atrás. Não sabia nada, fui autodidata, não tinha. Né? Fui estudar e certamente por não saber de tributário, fiscal, financeiro e tal, não saber fazer um DRE e Entomologia, tal, né? não sabia de nada, estava fadado. Aí aprendi um pouquinho, fechei. Aí eu achava que o negócio era bom, eu que era ruim. Aí fiz a segunda... Deu certo. Hoje nós estamos a maior empresa na América Latina de controle de pragas urbanas. Olha Mas só. eu quebrei 3 vezes, né, antes de dar certo. Com o mesmo negócio, achando que o Brasil precisava de saúde pública e saneamento básico. Aquela velha história, né? Cair, tudo bem. O importante é saber levantar. Aqui em Uberlândia eu sou grato, o Triângulo Mineiro, tenho título de cidadania lá em Tuiutaba, né? Eu tenho título também no Rio de Janeiro, acabei de ganhar ano passado, né, a medalha Pedro Ernesto, que é a maior honraria da cidade do Rio de Janeiro, recebi, né, pelos trabalhos realizados, talvez à frente da BF, né, fazendo os trabalhos de treinar empresários, treinar estudantes, tudo isso. Às vezes deixava até um pouquinho a minha empresa para me envolver mais com a parte associativa, né? Isso fiz por muitos anos, mas com muito prazer, porque, veja, se eu aprendi alguma coisa, vindo do Complexo do Alemão, tive algumas oportunidades. Claro que eu trabalhei, arrisquei muito, né? E certamente arriscar é uma coisa perigosa, né? Eu arrisquei muito.
tem uma hora na vida que você tem que devolver isso. Né? Inteligência, informação, motivação, mostrar para as pessoas que eram possíveis. Poxa, imagina se eu estivesse na Penha até hoje vendendo pipa. Né? Eu cheguei para o meu pai, que era uma pessoa maravilhosa, que era vendedor de eletrodoméstico. Você poderia estar vendendo outras coisas lá, né? Sim, com certeza, que acontece com a maioria. Eu não queria aquela realidade para mim. Então, eu vejo pela própria minha família, os meus amigos lá da Penha, as pessoas são muito produto do meio, né? É difícil você sair Sim, daquele meio, né? E eu sempre me revoltei, eu queria fazer uma coisa diferente. Sempre fui muito audacioso nessas questões. Né? O que eu tinha que fazer na BF para ir aprender e virar presidente? É audácia, né? É colar na diretoria, pegar um cargo, né? E competência também, né, velho? Não, até digo, eu acho que tem mais audácia, que é uma coisa que eu não tenho. Acho, esse cara aí sabe tudo. Não, eu acho que tem mais a questão da força de vontade, porque uma prova, Orley, querido, o que eu vi nesse Brasil de gente, às vezes formada em faculdades maravilhosas, já pós-graduações e tal, e as pessoas não vingarem. Tem gente que é formado, né, e está vendendo pipoca, às vezes, na rua. Então, é muito mais da determinação, da garra da pessoa querer fazer. Eu digo sempre o seguinte: faça, mesmo que não seja ainda bem feito, porque você vai aprender no trajeto, no caminho. Porque acho que eu fiz isso a minha vida toda. Né? A minha trajetória na entomologia urbana, claro que se hoje eu pegar um engenheiro da minha empresa, um biólogo, uma nutricionista, eu vou discutir qualquer coisa depois de 40 anos, né? Muita faculdade que eu já fiz, né? Mas eu não tive formação para esse tipo de coisa, mas eu tive que me informar, né, naquilo que eu fazia para poder fazer correto e bem feito. Então, eu acho que as pessoas não têm que ter medo de arriscar. Principalmente o jovem. Eu acho que ele tem que, se ele tem vontade de fazer alguma coisa, mesmo que ele veja que tem toda a dificuldade para aquilo, e as pessoas estão, às vezes, buzinando na cabeça dele, não por maldade, até pela questão, né, de resultado, né, do seu entorno. Se ele achar que ele tem condições, faz que vai dar certo. Ninguém precisa acreditar em você, só você. É só você acreditar em você. Quase todas as situações. Quando eu disse que ia parar de mexer com jornalismo para matar rato e barata, tu acha que... O que eu ouvia das pessoas? Tá doido, esse cara é maluco. É porque o jornalismo não estava lá muito dentro de Não, você. mas era assim, era uma virada de gatilho muito grande, né? Entendeu? Então, assim, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Né? Eu fui jornalista, colunista social para acidente. Eu nunca me vi como um colunista social. E eu fui anos e anos colunista social fofoqueiro, falando de moda, beleza, mulher, fazendo show, eventos, que você participou disso. Mas aquilo não era uma aptidão profissional minha. É oportunidade. É isso que apareceu. Era o que tinha na época, né? Eu vou fazer. Então, assim, a vida me ensinou a acreditar que se você determinar que vai fazer uma coisa, se veio à tua mente, se veio ao teu sonho, é porque é possível. Papai do Céu está te dando um sinal que aquilo é possível. A pior coisa é que a maioria das pessoas não acredita nos seus próprios sonhos. Ele sonha, é lindo, mas ele não acredita que ele é capaz. Mas seria capaz de você sonhar alguma coisa que você não fosse capaz de fazer? É difícil. Se você sonhou, você é capaz de fazer. É esse credo que falta nas pessoas de dar o salto de virar o gatilho. Entendeu? Beto Filho, que bom, rapaz, que você aceitou o nosso convite, compareceu aqui. Foi uma honra muito grande, um prazeraço, viu? E o pessoal que nos assistiu, tenho certeza que obtiveram um conhecimento muito grande. Não só sobre franquia, mas sobre o seu exemplo de empreendedorismo. Tá de muito obrigado. parabéns. Inclusive, um presente para mim, depois da manhã, meu aniversário. Eu estou na cidade que eu amo. Né? E veja só, sou extremamente grato ao Triângulo Mineiro, todas as cidades que eu frequentei, que trabalhei como jornalista, especial aqui Uberlândia, desde todas as eras, Zaire, Odelmo, né? Pessoas que são históricas, que eu amo, dava Samita Nuz, Homero Santos, todos esses que eu tive o prazer de conviver. Imagina um menino lá do Complexo do Alemão, entendeu? Entrevistando o Nilton Cardoso, sabe como é que é? Eu entrevistei o João Batista de Matos em Brasília ainda, na época de ministro ainda, poxa, né? Então são coisas assim que eu sou muito grato, né? Me sinto um mineiro, né? Eu tenho filho daqui da região, tenho um filho, meu filho mais novo hoje faz a UFO, faz engenharia,
né? Tá aí. E a minha ligação é muito forte, a gratidão é enorme. Inclusive, uma vez eu quis exercer um papel de gratidão que pouca gente soube e eu vou citar aqui agora. Eu, quando presidente, só tinha feira no Rio e São Paulo de franquia a vida toda. Eu vim até aqui, tá, na associação, né, conversei, era a Rosalina presidente na época. Rosalina, ela foi presidente lá. Ia fazer a feira aqui, e nós combinamos, então, de trazer a primeira feira de franquia do Brasil. Eu me lembro. Então, em 2009, se eu não me falha a memória, que foi quando a gente introduziu as franquias no Triângulo Mineiro através dessa feira. E foi uma atitude minha como presidente, eu disse assim, eu tenho que agradecer aquela cidade. E a partir dali você vê hoje marcas de franquia, né? Até no Goiás, né? Em Tumbiara, em todos os cantos. E foi a partir daquela ação. Foi a primeira feira de franquia no Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo da ABF, que a gente trouxe aqui para dentro da Feira de Uberlândia. Coisas e de foi um Uberlândia. sucesso. Né? Inclusive a TV que você representou tão bem por muitos anos, montou um estúdio e fez as entrevistas ao vivo, né? Nos jornais durante o dia, para falar que era a primeira vez que estava vindo a feira de franquia. Se você soubesse o orgulho que eu estava sentindo naquele momento de trazer, porque eu sabia que aquilo era um agradecimento que eu estava fazendo à região. Beto, muito obrigado, viu? Parabéns mais uma vez. E eu espero que no seu próximo retorno aqui no Cerrado você nos dê novamente o prazer desse bate-papo. Tá? Eu estou em casa, Sim. né? Eu estou Tenha no Triângulo certeza Mineiro. disso. Né? Eu estou aqui esses dias extremamente feliz. Era dificílimo vir por causa das atividades, mas com certeza eu vou ser muito mais frequente, porque aqui eu me sinto em casa. Isso. Esteja em casa. Para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua atenção. Até a próxima. Até lá.